sociais e como as pessoas estão totalmente perdidas, incapazes de raciocinar, de se prender atenção, de aprofundar, de compreender as coisas da realidade. Não, até saber o que é real ou não agora com IA, vai ficar cada vez mais difícil. Eu já vejo uns vídeos de vez em quando assim que eu consigo ver ainda que é IA. Mas você vê os comentários, tem 3 mil comentários, você demora uns 50 pra ver alguém falando, pô, esse vídeo de IA ficou muito bom. O restante acho que é real. Eu sou péssima. Viralizou um do garotinho que tava num julgamento com o juiz, porque ele tava com 16 anos trabalhando num posto de gasolina à noite, porque a irmã dele tinha que sustentar, os pais tinham morrido. Aquilo era só IA. chorando. Era IA. Pensa, a gente já criou toda essa É que eu esqueço que tem IA às vezes. Com a rede social, com a internet, sem ter IA. Só com um perfilzinho falso. Só um botzinho simples. Imagina a hora que você tiver milhares de perfis falsos de gente que fica o tempo inteiro engajando. E aí o algoritmo é funcionado na base do engajamento. Você pega qualquer post de qualquer história e potencializa. E aí você conecta com várias das coisas que eu já falei aqui e que a gente está vendo serem provadas, né? Por exemplo, na rede social das inteligências artificiais. Não sei se você viu isso. Eu vi, mas tinha muito sensacionalismo ali. Era muito humano falando pra IA interagir de uma certa maneira. Isso, tudo bem, só que o ponto não é que a IA fez aquilo. É o que os humanos estão dando de prompt, de comando e educando. Porque a inteligência artificial, ela aprende. Senão ela não era inteligência artificial, ela não é inteligente, ela só fica ali. Então você dá o prompt, você fala, nunca mais me dê respostas me dando fórmulas matemáticas. Não quero fórmula matemática, me dá um resumo desse jeito. E ela entende. Então, se você fica alimentando ela com essas teorias, que são as teorias dos humanos, você está dando um frame, né, uma moldura para ela interagir ou pensar ou ser. Então, a gente tá construindo coisas e caminhando e andando numa direção muito assustadora. E me parece impossível da humanidade conseguir ter rédeas desse momento. A gente não consegue ter rédeas com coisas muito menores. E nós estamos chegando numa culminação, numa junção de várias dessas coisas. Você me perguntou, né? Como é que é a IA usada na guerra? Ela está dentro da guerra, nós estamos já falando, já tem a maior força militar do mundo está falando em automatizar o ataque. Nós estamos fundindo. Aí você acabou de falar da IA na rede social. A rede social já era um problema. Agora a IA multiplica isso. Então, o ser humano comete erros gigantes. Só que as ferramentas, né, ou o espaço desses erros eram contidos antes. E não são mais. Acho que a gente tem um exemplo interessante em termos históricos sobre essas disputas de países por armas que vão definir quem é o dono do mundo, digamos assim. Agora vai ser a IA. Quem tiver a melhor IA vai ter mais capacidade de coordenação, de análise, de inteligência. Mas antes disso, a gente pode falar que lá atrás, meio do século XX, isso foram as armas nucleares. Os americanos chegaram na arma nuclear antes. Se eles fossem essencialmente pragmáticos e pensassem estritamente em poder, o que eles deveriam ter feito quando tinha arma nuclear? E quando a Rússia estava perto de conseguir a deles? Joga arma nuclear na Rússia. Acabou. Eles iam ser os únicos detentores de armas nucleares no mundo. Se uma IA tivesse tomado essa decisão lá atrás, será que não seria essa decisão tomada? Porque do ponto de vista racional, era ela que era mais inteligente? Só que a gente não Só que tem o pessoal coragem. pensou, pô, não dá pra matar as pessoas, né? Porque o ser humano, ele ainda é humano. Ele é uma combinação de emoção e razão. E quando tenta ser racional, ainda tá cheio de vieses, né? Cheio de vieses cognitivos, vieses emocionais. Então, a gente tem um elemento que uma máquina não tem. Que é essa inteligência, essa forma de raciocinar da inteligência artificial é diferente da nossa. E como que a gente vai dar tanta força e poder para isso? E como que a gente está tão desestruturado na nossa capacidade de conversar, entendeu? E de criar regras de convivência. Não é mais o que você faz no seu quintal, fica no seu quintal. O que você faz aí vai vazar para cá. E vice-versa. E o mundo inteiro está vivendo nesse contexto. Por isso que eu digo, um erro humano agora, ele não fala, pô, errei, mas tudo bem, o estrago foi contido. O estrago não será contido.
o estrago será total, será gigante. E é um pouco assustador, porque está diante dos nossos olhos, nós estamos em momentos muito críticos da história da humanidade, caminhando para o precipício. Não é por causa da guerra do Irã, repito, é pelo todo, pela junção de todas essas coisas acontecendo. E meio que ninguém sabe. Nem os caras que mais entendem desse assunto sabem onde eles estão pisando quando a gente fala de IA. Uhum. Quando a gente fala de uso da força, guerra, são jogos muito, né? São decisões muito complicadas e afetam. Acabei de falar que, trazer os curdos para a equação, a Turquia não vai querer. Ela vai virar para os Estados Unidos e falar: para com essa guerra. Então, cada peça que você mexe vai afetando todo mundo. Quando você começa a trazer tanta complexidade e várias outras coisas que afetam todo mundo, uma hora a gente vai se perder, a gente vai perder o controle. O Nassim Taleb, ele chama muito dessa política externa americana no Oriente Médio de intervencionismo ingênuo. Ele fala, você quer ir lá e tirar um ditador e pensar, não está resolvido o problema. É algo muito pior pode nascer daquilo, né? Como, por exemplo, o Estado Islâmico lá atrás. Então é realmente muito complexo, porque você não tem as variáveis todas para decidir a melhor linha de ação. E já chegando aqui ao final, Roque, eu queria saber o que a gente pode esperar para as próximas semanas e meses. O que você acha que é mais provável no conflito? É realmente ele se estender, ser uma coisa mais pontual com essa questão de negociar com o regime? Eu acho que, assim, a gente só vai conseguir responder isso quando eu começar a ver que o Irã tem menos capacidade de atacar. Aí o cálculo iraniano vai começar a mudar. Óbvio que ninguém sabe quantas armas cada lado tem. E se o Irã começar, por exemplo, a atacar a Europa, aí o negócio vai escalar. Mudou completamente. Então, se parece que pode ser que ele esteja guardando. Mas, claro, não é só que ele está guardando. Também não está fácil de lançar, sair da caverna ali e fazer um lançamento. Eles detêm a supremacia aérea. Eles comandam o espaço aéreo do Irã. Então, isso é uma realidade. Eu não acho que o Trump quer levar isso por muito tempo. Mas, cada vez mais, me parece que ele dá sinais que ele quer mesmo mudança de regime. E mudança de regime... demanda tempo. Então tem coisas bem contraditórias para dizer com clareza para onde vai. Tem um outro episódio, nem falei disso, mas acho importante falar. Uma outra coisa que pode acontecer que muda tudo. O Irã atacar as plantas de dessalinização. São 100 milhões de pessoas que vivem ali e dependem dessas máquinas para ter água. Essas plantas ficam aonde? São 450 plantas na região, espalhadas. Do Irã mesmo? Não. No Oriente Médio? Os países vizinhos. Vazou um relatório do embaixador americano em 2008 pelo Wikileaks, que ele faz uma análise que ele diz: tem uma planta de dessalinização que está próxima do Golfo, do Mar Saudita, e que ela tem um aqueduto de 500 quilômetros que ela dessaliniza e joga para Riad, que é a capital. E ele diz que se esse aqueduto ou a planta forem atacadas ou destruídas pelo Irã, em uma semana, Riad tem que ser evacuada. Nossa, é muito rápido. Porque, não dá para viver sem água. Se o Irã... São 450 plantas espalhadas. Hoje, essa tecnologia está dominada, é basicamente convencional, você tem um custo de energia, a energia eles têm de sobra, mas eles não têm água, ninguém tem água. Essas cidades, elas não são habitáveis no deserto, sem água, sem ar-condicionado. E se ele começar a destruir isso, é um problema. E claro, né, o direito internacional, que não existe mais, morreu, proíbe que você ataque isso. Mas o Irã não está nem aí para nada disso. Então, esse é um indicador para mim bem crítico, porque os países todos do Golfo vão entrar em colapso. E não tem nem o que fazer. O que eles vão fazer? Para onde eles vão trazer? Como é que vai começar a trazer água? Da onde? Vai ser uma situação bem caótica. De novo, se ele fizer isso também, todo mundo vai falar: tem que derrubar esse regime, vamos invadir. Só que, ao mesmo tempo, vamos invadir como? Se o nosso país parou. Como é que... Americanos. Traz água aqui pra mim, porque se eu não tomar água eu vou morrer. Como é que eu vou juntar soldado pra ir lá invadir?
Então, é uma situação, quem é que vai sucumbir antes nessa história? Mas esse é um alvo. Todo mundo tem medo. A CIA acha que esse é um... O serviço de inteligência americano aponta isso como uma das coisas mais críticas, muito mais crítico do que o petróleo. Uhum. Do que parar a produção de petróleo. Porque agora eles estão desligando, né? Por exemplo, o Iraque não tem como estocar petróleo. E se o navio não sai, ele está tendo que desligar, porque não tem o que fazer, vai jogar esse petróleo aonde? E coisas absurdas desse tipo já foram feitas. O Saddam Hussein, lembra quando ele falou, se vocês me invadirem e me atacarem, ele botou fogo em todos os campos de petróleo no Kuwait. Ele saiu recuando do Kuwait e botando fogo em tudo. E o Kuwait inteiro ficou pegando fogo. E demorou, sei lá, 6 meses, 1 ano para eles conseguirem acabar com os incêndios em todo o país. Ele abriu a torneira e jogou o petróleo dentro do Golfo para impedir que os americanos conseguissem chegar na costa. Tipo, ele já fizeram coisas muito loucas. O Irã não pode fazer isso? Pô, pode.